Bom dia, vamos iniciar mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre as propriedades da matéria. Bem, primeiro vamos aos conceitos, né? Então, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. As propriedades da matéria são as características físicas ou químicas que nela existem e servem para diferenciar os materiais. As propriedades podem ser classificadas em gerais e específicas, que por sua vez se dividem em químicas, físicas, organolépticas e funcionais. Então, elas apresentam propriedades, né, que são características, e essas características elas permitem identificar um tipo de matéria, diferenciá-la de outro tipo de matéria. Então, uma cadeia é considerado matéria e ocupa lugar, porque né, ela tem massa e ocupa lugar no espaço. Mas uma árvore, um carro, uma pessoa também é considerado matéria pelos mesmos motivos. Então a gente tem essas propriedades divididas em propriedades gerais e propriedades que são específicas, certo? As propriedades gerais da matéria são características que se aplicam a qualquer matéria, independente né, da sua constituição, ou seja, qualquer matéria vai ter essa característica que é considerada geral. As específicas são propriedades, né, que são características exclusivas de uma determinada matéria, ou seja, uma matéria específica vai ter essa característica, mas outra não tem, certo? Então, essas características vão especificar, vão identificar aquela matéria em particular. E assim a gente consegue diferenciá-las através dessa característica específica. Além disso, a gente tem outra informação também muito importante sobre a matéria, que a matéria ela possui estados físicos, né? E esses estados físicos, eles são de grande importância também nesse processo, certo? Então, os estados físicos da matéria vão corresponder à forma pela qual a matéria pode se apresentar na natureza. Então, esses estados eles são definidos de acordo com a pressão, a temperatura e, sobretudo, pelas forças que vão atuar nessas moléculas. A matéria é constituída de pequenas partículas, que são átomos e moléculas, que corresponde a tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço, que é o que a gente falou agora, né, do conceito de matéria. E ela vai poder apresentar três estados: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. No estado sólido, as moléculas que compõem a matéria permanecem fortemente unidas e, além disso, elas possuem forma própria e volume constante. Então, por exemplo, o tronco de uma árvore ou o gelo, certo? A água, que seria a água em estado sólido. No estado líquido, as moléculas já apresentam uma menor união e maior agitação, de forma que apresentam forma variável e o volume é constante. Então, por exemplo, a água em determinado recipiente, certo? Já no estado gasoso, as partículas que formam a matéria apresentam intensa movimentação, pois as forças de coesão são um pouco intensas nesse estado. E a substância ela apresenta forma e volume que são variáveis. Sendo assim, no estado gasoso, a matéria também forma segundo o recipiente em que se encontra. Caso contrário, ela permanecerá disforme, tal qual o ar que respiramos e não vemos. Esses estados físicos, eles podem mudar, eles podem migrar de um para o outro, certo? E elas vão depender basicamente da quantidade de energia que essa matéria recebeu, né, ou que essa substância, né, perdeu. E esses processos são divididos em 5 mudanças de estado físico. Temos a fusão, a vaporização, a liquefação ou condensação, a solidificação e a sublimação. A fusão
é a passagem do estado sólido para o estado líquido, por meio do aquecimento, por exemplo, de um cubo de gelo que fora do congelador vai se derretendo e se transformando em água. A vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, que é obtido de três maneiras: a calefação, que é o aquecedor, a ebulição, que seria a água fervendo, e a evaporação, que seriam roupas secando no varal, por exemplo. A liquefação ou a condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, por meio do resfriamento, por exemplo, a formação do orvalho. A solidificação seria a passagem do estado líquido para o estado sólido, ou seja, é o processo inverso à fusão, que ocorre por meio do arrefecimento, né? Por exemplo, uma água líquida transformada em gelo. A sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso e vice-versa, sem passar pelo estado líquido, e pode ocorrer pelo aquecimento ou arrefecimento da matéria. Então, por exemplo, né, o gelo seco ou o dióxido de carbono solidificado. Essas, então, são as principais, né, estados físicos da matéria que também vão compor aí esse conceito, né, de matéria e suas características. Vamos então agora falar sobre as propriedades gerais da matéria. As propriedades gerais são características que se aplicam a qualquer matéria, independente de sua constituição. Então, a gente vai ter as características de massa, volume, inércia, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade, indestrutibilidade, extensão e descontinuidade. A primeira delas, a massa, vai corresponder à quantidade de matéria de um corpo. Então, se você, uma pessoa, subir em cima de uma balança, o valor dado nessa balança, que a gente chama arbitrariamente de peso, na verdade é o valor da massa que constitui o seu corpo, certo? O volume é a característica que corresponde ao espaço ocupado pela matéria em qualquer estado físico. Então, ela vai ocupar um espaço no estado sólido, essa mesma matéria no estado líquido pode ocupar um espaço, um volume diferente, e no estado gasoso, esse volume vai ocupar o espaço total do recipiente a qual ela esteja inserida, certo? A inércia. A inércia, ela corresponde à permanência da ação ou da inatividade da matéria. Então, ela vai se manter parado ou manter-se em movimento. Esse princípio vem da primeira lei de Newton, aonde ele diz que se um objeto está em movimento, ele tende a continuar em movimento, a menos que algo, uma força exterior, o faça parar. Como, por exemplo, na imagem, a gente tem um carro em movimento e uma pedra no seu caminho fez com que o carro parasse. Porém, a caixa que está em cima do carro, não houve nenhuma força externa que fizesse essa caixa parar. Então, ela continua em movimento, porque ela estava antes em movimento, né? Porém, o carro, que houve uma força exterior que fez com que ele parasse, o carro para, enquanto isso a caixa continua em movimento. Então, isso seria o princípio da inércia. Então, aquilo que está em movimento tende a continuar em movimento e aquilo que está parado tende a continuar parado, a menos que uma força externa venha mudar esse estado. A impenetrabilidade. Então, não há possibilidade de dois corpos ocuparem o mesmo lugar ao mesmo tempo. Sendo assim, dois corpos, dois objetos, né, duas formas de matérias, não tem como ocupar o mesmo lugar. Ela pode estar uma ao lado da outra, como está na imagem, né, a moça está ao lado do cavalo, ou ela pode estar
uma matéria em cima da outra matéria. Bom, na outra imagem você tem o cavalo embaixo e a moça em cima montando o cavalo. Não tem como os dois estarem inseridos no mesmo espaço, certo? A divisibilidade. Então, é uma característica que diz que a matéria ela pode ser dividida em diversas partes muito menores. Então, você tem aqui na imagem um pão inteiro, né? Uma matéria que está em formato inteiro e que eu posso, com uma faca, repartir este pão e transformá-los, esse pão, em várias partes de pães, ou seja, várias partes dessa matéria. Então, ela tem a capacidade de ser dividida. A compressibilidade é quando ocorre a redução do volume dessa matéria mediante a aplicação de pressão. Na imagem a gente tem a foto, né, de uma esponja que, se eu pegar essa esponja e aplicar pressão nela com a minha mão, essa matéria vai reduzir de volume. Ao passo que eu diminuo essa aplicação de pressão, né, eu vou abrindo a minha mão, né, a matéria vai retornando ao seu volume original. Ela tem capacidade de ser comprimida. A elasticidade. Ao regresso do volume da matéria após a força de compressão cessar. Então, uma matéria ela pode ser esticada depois que essa força que eu estou exercendo nela, puxá-la, eu cessar essa força, ela então vai voltar ao seu tamanho original. A gente chama de elasticidade. O exemplo mais prático disso são os elásticos e as molas. Conforme eu vou dando pressão, ela vai diminuindo o volume, conforme eu retiro essa pressão, ela vai aumentando o volume. A indestrutibilidade. Não se pode destruir ou criar uma matéria. O que pode ocorrer são transformações. Aí vem aquela célebre frase, né? Onde nada se cria, né? Tudo se transforma, né? Nada tem fim. Então, uma árvore, por exemplo, ela pode ser cortada e aí ela vai virar vários pedaços de troncos. Esses troncos, eles podem ser também cortados, modificados e aí vai se transformar em um móvel. Eu posso pegar esse móvel e queimar, tocar fogo nele e queimar, mas ele não vai desaparecer. Ele vai virar cinzas, vai virar dióxido de carbono, vai virar gás, entendeu? Ele vai se transformando. A matéria, ela não tem fim, ela não tem como ser destruída. Ela vai se transformando mediante, né, as forças e energias que você vai colocando sobre ela. A característica da descontinuidade. Então, existem espaços dentro da matéria, né, que não são visíveis a olho nu. Então, uma matéria, ela não é contínua, né, ao longo de toda ela. Existem pequenos espaços dessa matéria que são poros. Então, uma rocha, ela tem pequenos espaços nela, como você pode ver nessa primeira imagem, a gente tem aí uma pedra preciosa, que aí por fora você acha que ela é contínua, mas se você quebrar ela por dentro, ela vai ter um espaço. Então, um outro tipo de minério ali, que você pode ver, por fora você acha que ele é contínuo, mas se você olhar microscopicamente, você vai ver que ele é formado por vários pedacinhos. Então, você tem um espaço que não tem nada e o espaço que tem um grãozinho, um grão do lado do outro vai formar essa matéria. O pão, por exemplo, ao cortar ele, você vê que dentro do pão existem espaços de ar dentro dele. Então, é isso, matéria ela não é contínua, ela é descontínua. Vamos então para as propriedades específicas da matéria. Então, ao contrário das propriedades gerais, as propriedades específicas são características exclusivas de determinada matéria. Essas características especificam e identificam com exclusividade algumas matérias e diferenciando essas das demais. A gente tem
essas características que podem ser químicas, organolépticas, físicas ou funcionais. As características químicas são obtidas através de transformação ou de uma reação química. A gente tem o combustível, que seria a capacidade de reagir com oxigênio e liberar energia. A gente tem o oxidante, que seria a capacidade de retirar elétrons da substância. Temos o corrosivo, que seria a capacidade de danificar ou de desgastar o material por meio de uma reação química. O explosivo, que seria a capacidade de expandir e liberar ondas de pressão acompanhadas de gases e calor em um curto espaço de tempo. A efervescência, que seria a capacidade de produzir gás e liberar esse gás em meio ao líquido. E temos a fermentação, que é a capacidade de transformar a matéria orgânica e de produzir energia. As propriedades físicas não dependem de transformações, ou seja, elas são inerentes da matéria. Então, a gente tem o ponto de fusão, que seria a temperatura em que a substância muda do estado sólido para o líquido. Temos o ponto de ebulição, que é a temperatura em que a substância muda do estado líquido para o estado gasoso. A densidade, que é a quantidade de matéria em determinado volume. A solubilidade, ou seja, ser solúvel, é a capacidade de uma substância de dissolver, né, ou não em determinado líquido. Temos a característica da condutividade elétrica, que se refere ao caráter elétrico, né, dos materiais, e são classificados em condutores, semicondutores e isolantes. Temos a maleabilidade, que permite a moldagem de um material em finas lâminas. O magnetismo, que é a propriedade de atração e repulsão de determinados metais e ímãs. A ductibilidade, que é a capacidade do material suportar a deformação sem se romper. A dureza, que é a resistência de um material a deformações pela aplicação de uma força. E a viscosidade, que seria a resistência de um fluido ao seu escoamento. As propriedades organolépticas, né, são percebidas pelos órgãos sentidos. E por esse motivo, elas podem ser discutíveis, uma vez que as pessoas elas têm percepções diferentes acerca de alguns sentidos, né, tal como em relação ao sabor, por exemplo. Mas essas propriedades organolépticas, elas são o odor, o sabor, a cor, o brilho, a textura e o som. Então, o odor é o cheiro que classifica as substâncias em seus odores, enquanto as inodoras não possuem cheiro, ou seja, não é sentido pelas células olfativas. O sabor, as substâncias podem ser classificadas em doces, amargas, azedas ou salgadas pelo reconhecimento do sabor nas papilas gustativas da língua. Em relação à cor, o material é gerado pela frequência de ondas luminosas que é refletida e percebida pela nossa visão. O brilho é a capacidade que o material tem de refletir ou de absorver luz que incide sobre ele. A textura, a superfície de um material pode ter um aspecto liso ou rugoso, um aspecto áspero ou macio, de acordo com a percepção do tato. Em relação ao som, são vibrações que, ao penetrarem no nosso ouvido, vão produzir sensações auditivas. As propriedades funcionais. As propriedades funcionais são características constantes em determinadas matérias, sendo pertencentes a um ou mesmo um grupo funcional, tais como, por exemplo, os ácidos, bases, óxidos e sais. Então, por exemplo, uma vez que as laranjas são frutas ácidas, elas pertencem ao mesmo grupo funcional.
Então, os ácidos vão ser substâncias que ionizam em solução aquosa. Eles vão liberar íons H+, e têm um sabor azedo. As bases, elas são substâncias que dissociam em solução aquosa, liberam íons HO- e causam adstringência. Os sais são compostos iônicos que apresentam, no mínimo, um cátion diferente do H+, e um ânion diferente de OH-. Os óxidos são compostos binários, que têm dois elementos, sendo um deles o oxigênio. Assim, as características das propriedades da matéria, elas têm uma importância muito grande para a ciência, para as engenharias e para as produções de novas tecnologias. As propriedades, elas permitem a identificação da substância, a previsão do seu comportamento e a aplicação na prática em diversas áreas, como química, física, biologia e engenharia. Na indústria, o estudo das propriedades da matéria é essencial para desenvolver novos produtos para melhorar os processos e ajuda a desenvolver soluções para problemas globais, como o armazenamento de energia e a proteção ambiental. Então, por exemplo, como a indústria conhece as propriedades da matéria do minério de ferro, por exemplo, então ele é minerado, é retirado da natureza, levado para ser beneficiado, para que ele possa ser derretido, transformado e depois ser feito dele televisões, geladeiras, celulares. É preciso que a indústria conheça o ponto de fusão desse material, a densidade desse material, com que esse material pode ou não reagir, para que assim ele possa ser utilizado isso como uma tecnologia que vai beneficiar a sociedade. Muito obrigada a todos pela sua atenção. Ficamos por aqui.